Iniciamos o vídeo com o YouTube Nate abordando uma garota bem próxima onde a sua McLaren estava estacionada. Ele inicia uma conversa com ela, perguntando como ela está e onde ela está indo. Ela, educadamente, fala que está indo fazer compras. Nate fala para ela se pode ir junto com ela. Ela responde que não, porque não o conhece. Em seguida, Nate fala para ela se pode pelo menos pegar o telefone dela ou seu Instagram. Porém, ela fala que não, porque tem namorado e não pode passar o telefone. Nate fala para ela que é novo na cidade e está tentando fazer novas amizades e pergunta para ela se ela não conhece um bom lugar para comer. Ela fala para ele que os lugares que conhece são muito caros. Ele pergunta para ela se ela acha que ele não tem dinheiro suficiente para comer nesses restaurantes e ela responde que sim e vai embora. Em seguida, Nate vai em direção à sua McLaren e é aí que a mágica acontece. Ao ver a grande burrada que ela estava fazendo, ela volta e vai falar com o youtuber. Logo em seguida, ela fala seu nome e se apresenta para ele. Ela fala que gostou do carro e não sabia que ele tinha uma McLaren. Ele fala para ela que falou que tinha dinheiro e podia comer em qualquer restaurante que ele quiser. Dessa vez, Nate pega o telefone dela e pergunta se ela não quer sair com ele. E não é que dessa vez ela responde que sim? Então ele abre a porta e ela entra na McLaren. Lá dentro do carro, Nate fala para ela que gostou muito dela e que tem uma suíte ali perto e convida ela para ir lá conhecê-la. Ela aceita o convite e pega na mão dele, falando que está louca para chegar na suíte dele. Porém, Nate pergunta para ela se ela realmente tem namorado e ela fala que não. Nate pergunta a ela por que ela mudou de ideia em sair com ele e pergunta para ela se foi por causa do carro. Ela fala que gostou muito do carro e sempre quis andar em uma McLaren. Nate fala que tudo bem. Depois de alguns minutos de conversa, ele chega até a suíte do youtuber. Iniciamos o vídeo de uma forma bem diferente, com o YouTube saindo de dentro da lixeira. Ele inicia a conversa com a garota, de forma bem humorada. A garota pergunta o que ele está fazendo. Ele responde que estava procurando comida de graça. Ele pergunta onde ela está indo. Ela responde que está indo encontrar com o marido dela para almoçar. Em seguida, o YouTube brinca com ela, falando que acabou de fazer sua refeição da lixeira onde saiu. O YouTube vai direto ao ponto e pede o telefone da garota. Ela fala que já falou com ele que é casada. O YouTube fala que, para ser honesto, não se importa de ser o amante da garota. O YouTube fala que pode levá-la para comer em qualquer restaurante luxuoso. Ela fala que o YouTube deve estar de brincadeira com ela. Há minutos atrás, ele saiu de dentro de uma lata de lixo e agora está falando que pode levá-la para comer em um restaurante de luxo? Ela fala que está com pressa e que tem que ir embora. O youtuber fala que vai dar carona para ela na sua Ferrari. Assim que o cara fala que a Ferrari é dele, a garota já muda completamente de ideia. A garota pergunta como ele tem uma Ferrari se ele acabou de sair de dentro da lata de lixo. O YouTube fala que antigamente ele fazia isso quando passava necessidade, mas agora que está milionário faz isso às vezes para não perder o costume. A garota aceita o convite e entra no carro. Em seguida, ele para o carro e manda a garota sair. Ele fala que não sai com mulher interesseira, que ela só está saindo com ele por interesse. A garota sai do carro muito nervosa, xingando vários palavrões e bate a porta da Ferrari.
Nesse vídeo, o youtuber Ruma TV resolveu fazer o teste da interesseira com uma Super McLaren laranjada. Vamos ver o que vai dar. Iniciamos o vídeo com o Ruma iniciando uma conversa com uma garota que estava estacionando seu carro. Ele fala para ela que seu pneu está desvaziando e tenta ajudá-la. Papo vai, papo vem. Depois de alguns minutos de conversa, ele começa a dar investidas na garota. Ele fala para ela que é novo no bairro e que está procurando fazer novas amizades e conhecer novas pessoas. Ele pergunta a ela se ela tem namorada e ela responde que sim. Ele pergunta para ela se não pode pegar o número dela ou seu Instagram para eles serem amigos. Ela fala que não, porque seu namorado não iria gostar e não passa o telefone. Ele fala para ela que respeita a honestidade dela e que não quer causar problemas e vai embora em direção à McLaren. E é aí que a mágica acontece. Ela vê o carro de luxo de Ruma e vai em direção dele, perguntando se o carro é dele. Ruma confirma que sim e fala que esse é o seu carro novo e pergunta o que ela achou. Ela fala para ele que nunca andou em um carro desses antes, mas que gostou muito do carro. Ruma pergunta para ela se ela gostaria de dar uma volta com ele. Ela aceita o convite e nem parece mais ter namorado. Porém, Ruma a questiona se o namorado dela não iria achar ruim. Ela fala que ele está trabalhando e que o relacionamento deles está indo muito mal. Então Ruma fala para ela entrar no carro. Porém, ele tranca a porta e não deixa ela entrar. Na sequência, ele fala para ela dar a volta, que ele vai falar com ela. Ele fala para ela que há poucos minutos ela estava em relacionamento sério com seu namorado, mas foi só ela ver sua McLaren que ela mudou de ideia e quer sair com ele. Ele fala para ela que ela não passa de uma garimpeira de ouro e que não sai com mulher interesseira. A mulher fica furiosa com a resposta de Ruma, vai até o carro dela, pega um objeto parecido com uma barra de ferro e ameaça quebrar o carro de Ruma. Ele fala para ela que se ela tocar no carro dele, ela vai presa ou terá que pagar. Ele fala para ela ficar calma e tira onda com a cara dela e acelera a McLaren. E ela acaba se dando muito mal. Nesse vídeo, o YouTube Nate vai fazer o teste da interesseira com uma Lamborghini Urus e vai levar a interesseira para casa. Vamos ver o que isso vai dar. Iniciamos o vídeo com o Nate abordando uma loira. Ela nem deixa ele terminar e já faz gesto com a mão para ele sair da frente dela. Ele pede para ela passar o Instagram, porém ela fala que tem namorado e não passa o Instagram. Nate insiste em ter uma conversa com ela e na sequência se apresenta para ela, mas ela fala que está com pressa e tem que ir embora. Logo em seguida, Nate pergunta o porquê ela está sendo tão rude com ele e vai em direção à Lamborghini Urus. E é aí que a mágica acontece. Num passe de mágica, ela muda de ideia e vai falar com ele. Ela fala que poderia passar para ele o Instagram. Só que dessa vez, Nate fala que quer o telefone dela e passa o telefone para ela anotar o número dela. Nate pergunta quantos anos ela tem. Ela responde que 21. Ele fala para ela que gosta de mulheres mais novas e que gostou muito dela. Na sequência, ele pergunta se ela gostaria de sair para fazer alguma coisa com ele ou até mesmo deixá-la no lugar que ela quisesse. E depois da Lamborghini ter feito a mágica, ela responde que sim e aceita o convite. Logo em seguida, ele abre a porta da Lamborghini para ela e eles entram no carro. Lá dentro do carro, ele pergunta a ela se o namoro dela é sério. Ela fala que eles estão namorando, porém ele viaja muito e ela quase não vê ele. E fala para ele que se quiser pode terminar com ele. Então Nate convida ela para ir na sua casa de luxo, tomar uma bebida para relaxar. Nate também fala que quer uma chance com ela, porque depois que ela ficar com ele, ela não vai mais querer saber do namorado dela. E fala pra ela que não quer que ela fique de joguinhos com ele quando chegar lá na casa dele, se é que vocês me entendem.
Ele fala para ela que ela tem lábios lindos e que ela deve beijar muito bem. Ela fala para ele que isso é ele que vai ter que descobrir. Depois de alguns minutos de conversa, eles chegam na casa do Nate. Eles conversam um pouco e depois ela resolve dar uma chance pro Nate. Aí vocês já sabem que o Nate se deu bem. É claro. Iniciamos o vídeo com o integrante do canal Fake Prank TV se passando por um morador de rua com uma placa escrita sorriso grátis. Assim que passa uma bela moça, ele a aborda e inicia uma conversa com ela. Ele pergunta se ela viu sua placa. Ela fala para ele que não tem dinheiro. Ele fala para ela que não quer dinheiro, que só quer um sorriso. Ela fala para ele que tem que encontrar com seus amigos e está sem tempo. Ele tenta conversar com ela, porém ela o ignora e tenta ir embora. Ele fala que só quer um sorrisinho. Na sequência, ele tenta apertar a mão dela para se apresentar, porém ela fala que tem que ir embora e encontrar com seus amigos. Ele fala que tudo bem, que entende que uma garota igual ela não tem tempo para ele e vai em direção à McLaren. E é aí que a mágica acontece. Repare na cara que ela faz quando ela vê ele abrindo a porta da McLaren. Sem entender nada, ela pergunta se o carro é dele. Ele confirma que sim e fala para ela que esse é um dos seus carros. Ela fala para ele que achou que ele era um morador de rua. O YouTube fala para ela que são tempos muito difíceis e que ele gosta de ver as pessoas sorrindo e gosta de fazer experimentos sociais. Ele pergunta para ela se ela já andou em uma McLaren alguma vez. Ela responde que não, mas que adoraria andar. Ele chama ela para tirar algumas fotos, já que ela gostou tanto do carro. Ela concorda e pega a placa dele para tirar as fotos. Então ele começa a tirar as fotos dela e fala que ela é linda e que as fotos estão ficando ótimas e vão ficar boas para o Instagram. Ele mostra para ela as fotos e fala que vão bombar no Instagram e pergunta se ela gostou. Na sequência, ela fala que está com sede e chama ele para sair para beber alguma coisa. Ele pergunta para ela se os amigos dela não vão ficar esperando, já que ela estava com pressa. Ela fala que isso pode esperar. Ele fala para ela anotar o número dela no telefone dele e na hora de salvar o número dela, ele fala que vai salvar como Gold Digger e chama ela de interesseira. Ela pergunta como assim, ele fala que tem uma câmera ali gravando e que ela está sendo exposta como interesseira para o seu canal no YouTube. E fala que ela caiu no teste da interesseira. Ele pega a bolsa dela no carro e fala que ela não passa de uma garimpeira de ouro e fala que prefere sair para beber sozinho. Ela sai revoltada, apontando o dedo e manda ele para aquele lugar que você já sabe e acaba se dando muito mal. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini Urus. Ele aborda essa garota e fala que as unhas dela estão muito bonitas. Em seguida, ele pergunta como ela está e para onde ela vai. E ela responde que ela está bem e está indo para a casa de uma amiga. Em seguida, ele fala seu nome e se apresenta para ela e fala que é um prazer conhecê-la. Ele então pergunta se ela tem um namorado. Ela responde que não, que ela está solteira no momento. Nate então pergunta como que uma garota linda igual ela está solteira e pede o telefone dela. Ela fala que não sabe porquê, mas não se envolve com qualquer pessoa. Na sequência, ele fala que está tentando encontrar um bom restaurante e pergunta se ela não quer vir com ele. Ele fala que o carro dele está logo ali e a garota topa e aceita o convite do Nate, mesmo sem saber que ele tem uma Lamborghini Urus. Então eles vão caminhando até a Lamborghini. Ele abre a porta para ela e fala que ele é um cavaleiro e em seguida ela entra no carro com ele.
Em seguida, o Nate fala que vai deixar o amigo dele, que está no carro logo ali na esquina. Porém, quando ele tenta arrancar a Lamborghini, aparece um carro de polícia e liga a sirene e manda eles descerem. Nate e o amigo dele começam a ficar com medo porque estão em liberdade condicional e tem coisas ilícitas no carro. O policial manda o Nate descer e faz uma abordagem com ele. A garota fica muito constrangida e não sabe o que fazer por ela ter entrado numa roubada. O policial manda o amigo de Nate e a mulher descerem do carro. Em seguida, o amigo de Nate, que está de condicional, sai correndo conforme tudo é combinado para deixar a situação ainda mais dramática. Em seguida, a policial algema a mulher e fala que ela vai ser presa por estar num carro onde tem produtos ilícitos. Mas nessa hora, o Nate resolve contar a verdade e fala que está fazendo um experimento social e a câmera que está gravando está ali. Pede desculpas por ter feito ela passar esse susto. Então ele fala que ela hora nenhuma jogou a culpa em cima dos dois e que ela não quis prejudicar eles hora nenhuma. A garota fica muito surpresa com tudo. Nate então dá um abraço nela e fala que agora eles podem ir no restaurante se ela quiser, e os dois vão pro restaurante. O vídeo começa com o amigo de Joel, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa morena e fala que ela tá parecendo uma rainha, mas a mulher fala que nem o conhece. O youtuber então fala que quer conhecê-la, mas a mulher fala que não quer conhecê-lo. Ele então pergunta se o dia dela está tudo bem ou se ela está tendo um dia ruim. A mulher responde que o dia dela estava ótimo até ele chegar. O youtuber pergunta por que ela está sendo tão má com ele. Ela responde que ela tem namorado e não quer perder seu tempo. Ele então pergunta se pode dar uma chance para ele conhecê-la melhor. A morena responde que ele não faz o tipo dela e fala: olha só para você, veja como você está vestido. Como última cartada, ele pergunta se pode pegar o Instagram dela, mas a resposta é óbvia, é não. Então, vendo que ele não vai ter chance alguma com a mulher, ele caminha em direção à sua Lamborghini e é nessa hora que a mágica acontece. A mulher levanta na mesma hora e vai atrás dele fazendo aquela perguntinha de sempre: esse carro é seu? O youtuber fala que sim, que o carro é dele. E fala também que achou que ela não estava interessada em falar com ele. Ela diz a ele que mudou de ideia e gostou muito do seu carro e que vai ajudá-lo a se vestir melhor. O youtuber aceita a proposta dela. Então ela pergunta se pode dirigir a Lamborghini. O youtuber fala que vai pensar melhor sobre isso. Ele pergunta com o que ela trabalha e ela responde que isso não interessa, que o que interessa agora é que eles podem sair para se conhecerem melhor. Ele então fala que para sair com ela ele precisa conhecê-la melhor. Ela então responde que trabalha numa empresa que faz perucas e pergunta com o que ele trabalha. O youtuber fala que ele faz publicidade na internet para grandes empresas como uma espécie de anúncios. Ela pergunta se isso dá dinheiro. Ele responde que sim, que comprou sua Lamborghini apenas fazendo isso e deixa a garota ainda mais impressionada. Porém, nessa hora, ele fala que está pensando melhor e acha que não vai mais querer sair para conhecê-la. Ele fala que ela foi muito rude com ele no início e foi só ver o carro que ela veio correndo atrás dele.
Ele fala que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e que ele não quer mais sair com ela. A garota fala que não é assim. O youtuber fala que ela demonstrou ser assim e a deseja um bom dia. E ela acaba sendo rejeitada pelo youtuber. O vídeo começa com o London abordando essa jovem para fazer o teste da interesseira com seu Corvette C8. Ele pergunta como ela vai e qual o seu nome, mas a garota já responde de cara que ele não faz o tipo dela. London pergunta então qual que é o tipo dela, e ela responde que são caras que têm uma boa condição financeira e não um Zé Ninguém vestido igual ele. Ele até insiste em pegar o número dela, mas sem nenhum sucesso. Ele então se despede e vai em direção ao seu Corvette. E na hora que a mulher vê a máquina do YouTube, olha a cara que ela faz e já vem atrás dele perguntando se o carro é dele. London fala que sim e que ele tem as chaves do carro. Então, a garota fala que ela foi rude com ele e pede desculpas, e fala que está tendo um dia ruim. London então fala que ele já entendeu que ele não faz o tipo dela e que ele já está indo embora. Mas a mulher fala que não disse isso exatamente e se expressou mal porque ela está tendo um dia ruim. Em seguida, ela fala que gostou do carro dele e que eles podem sair para se conhecer melhor. London então pergunta se ela realmente não gostou das roupas dele que ele está vestindo. Ela fala que disse isso sem querer e pede desculpas novamente. E agora ela tenta se redimir com London de todas as formas. London então fala que tudo bem e chama ela para eles conversarem dentro do Corvette. E é claro, a garota não resiste ao convite e entra com ele no carro achando que vai se dar bem com o youtuber. Dentro do carro, resumindo a conversa, ele pergunta o que ela quer fazer. E ela fala que quer fazer compras no shopping e depois ir em um bom restaurante porque ela está com fome. London então fala que vai levá-la no McDonald's para eles economizarem dinheiro. A mulher começa a achar ruim e fala que ele tem muito dinheiro e que ela quer ir comer num restaurante sofisticado. Mas nessa hora, London fala que ele não vai levar ela em lugar nenhum, porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e o tratou mal no começo e depois só porque viu seu carro, mudou totalmente com ele só por interesse. Ele fala que não sai com garimpeira e pede para ela descer do carro. Ela até tenta falar alguma coisa, mas o London já interrompe e fala que ela perdeu sua chance e manda ela sair do carro. O vídeo começa com o youtuber Joel, que aborda essa garota enquanto ela abastecia seu carro em um posto de gasolina. Ele inicia uma conversa perguntando qual o seu nome e ela diz a ele que se chama Adriana. Então ele se apresenta e Joel pergunta o que ela está fazendo em pleno Natal e pergunta se ela ganhou presentes. Ela diz a ele que está indo bem o seu Natal e que ela ganhou algumas roupas de presente. Em seguida, Joel pergunta à garota se ela tem um namorado. Ela diz a ele que tem namorado e que ela tem um compromisso. Joel pergunta quanto tempo eles estão juntos e ela diz a ele que já tem mais de um ano. E além disso, ela fala que ele é do exército. Então, Joel fala que namorados que são do exército não são bons companheiros porque eles ficam muito tempo longe. Mas que Joel está aqui e seria um bom partido para ela. Em seguida, Joel pede para pegar o número dela, porém ela fala que ela tem namorado e isso não é certo. Joel então pergunta se ela ama ele e ela fala que sim. Em seguida, nesse momento, chega um cara em um carro de luxo e começa a conversar com Joel e pergunta se a mulher é sua namorada. Joel fala que não, que ela tem um namorado.
O cara fala que gostou dela e queria dar uma volta no carro com ela. A garota não pensa duas vezes e entra no carro com um desconhecido, mesmo tendo um namorado e tendo dito que o amava. Então, após ser rejeitado, Joel vai em direção à sua Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a garota vê que o cara que ela rejeitou tem um carro muito mais luxuoso e caro do que o que ela está agora, na mesma hora ela pede o cara para ela voltar a falar com Joel. Então a garota desce do carro e vai toda arrependida atrás de Joel pedindo desculpas e fala que gostou muito do carro dele e tenta se explicar para ele com uma desculpinha esfarrapada. Porém, Joel questiona dizendo que ela disse que tinha um namorado e entrou no carro do cara e deixou ele aqui sozinho. Ela fala que se ele der uma chance para ela, que ela pode se redimir com ele. Sendo assim, Joel desce do carro e começa a mostrar para ela sua máquina. Ela pergunta quanto ele pagou na Lamborghini. Joel fala que custou quase $400 mil e que a Lamborghini dele é toda personalizada. Em seguida, ela pede o telefone de Joel para anotar o seu número. Mas Joel questiona também que ela entrou no carro e deixou ele ali sozinho. Em seguida, ela pede o telefone de Joel para anotar o seu número, mas Joel a questiona, dizendo que ele não gostou dela ter entrado no carro e deixado ele ali sozinho. Ela fala que estava o testando e que se ele quiser ficar com ela, ele tem que lutar para ficar com ela. Nessa hora, Joel fala que ele não vai sair com ela porque ele precisa dizer a verdade para ela, que ela caiu num experimento social e que demonstrou ser uma gold digger. Ele mostra para ela a câmera e fala que está filmando para o seu canal no YouTube. Em seguida, Joel chama o outro integrante do canal e ele estaciona seu carro ao lado. Então Joel explica que ela é uma gold digger e ela caiu no teste da interesseira. E ela vai embora morrendo de vergonha. O vídeo começa com Nair, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa mulher e pergunta o nome dela. Em seguida se apresenta e fala que se chama Nair. Ele pergunta de onde ela estava vindo e ela responde que estava vindo da academia e que gosta muito de fazer atividades físicas. Nair então fala que ela está com o corpo em forma e elogia ela dizendo que ela está muito linda. Ele também elogia as tatuagens dela e fala que gostou também. A garota agradece os seus elogios. Em seguida, ele pergunta de onde ela é e ela responde que ela é de Houston. Nair fala que ele gosta muito de Houston e pergunta se ela pretende ficar na cidade. Ela então responde que sim. Ele pergunta se ela tem Instagram. Ela fala que sim e passa o Instagram para ele. Ele começa a ver as fotos dela e fala que está gostando muito. E fala que ela fica muito bem nas fotos. Na sequência, ele pergunta se ela tem algum compromisso agora. Ela fala que não, que ela só estava indo para casa. O youtuber pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Ele então fala que está surpreso por ela não ter namorado, já que ela é muito linda. Ela fala que não está focando em namorado agora. Nair então pergunta se ela não quer conversar com ele dentro do carro porque ela é mais confortável. Ela fala que pode ser. Então eles vão caminhando até a Lamborghini e a garota fica surpresa em ver que ele possui uma Lamborghini e fala que o carro dele é muito bonito. Dentro do carro, o Nair fala que trabalha com imóveis e investe em criptomoedas. E fala que ganha muito dinheiro e deixa ainda a moça mais impressionada. Ela então fala que ela trabalha com seguros.
Em seguida, ele fala que precisa dizer a verdade para ela, que ele está fazendo um experimento social para saber se ela ia ser uma garimpeira de ouro. Ele então fala que ele é um youtuber e mostra para ela a câmera que está gravando para o seu canal. Ele então diz que ela passou no teste e não foi interesseira, e que ela foi muito simpática com ele. Ela fica surpresa e fala que já viu esses vídeos no YouTube, mas que não imaginava que ia acontecer com ela. Naya fala que ela é um exemplo de mulher. Ele então termina o vídeo dando uma volta com ela em sua Lamborghini. O vídeo começa com London, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette C8. Ele aborda a garota e pergunta o nome dela, mas a mulher fala que ela está fazendo algo importante e pergunta o que ele quer. London então pega na mão dela e se apresenta para ela. Ela então fala que ele está sendo impetulante e fala que está óbvio que ela não quer falar com ele. London fala que ele é novo na cidade e está tentando encontrar um lugar para comer. Ele então pergunta se não pode pegar o telefone dela para eles se conhecerem melhor, mas a mulher fala que tem namorado e manda ele ir embora. London então aceita a grosseria e caminha até o seu Corvette. E na hora que a mulher vê o Corvette de London, é aí que a mágica acontece. A mulher não resiste ao carro de London e vai atrás dele, pedindo desculpas por ter sido rude com ele. Ela então pergunta se o carro é dele. London fala que sim e que ele tem as chaves do carro. A mulher pergunta o que ele queria com ela. London fala que queria conversar com ela, mas que ela foi muito rude com ele. Ela fala que isso foi antes dela ver que ele estava dirigindo o Corvette. London fala que agora ele está indo embora. A mulher pede desculpas novamente e fala que achou que ele era um cara aleatório. London então fala que tudo bem e que aceita as desculpas dela. Ele fala que está tentando achar um bom lugar para beber e convida ela para vir procurar com ele. Ela na mesma hora fala que sim e sugere um lugar na cidade para eles irem para lá. Então ele pede para ela entrar no Corvette. A mulher não perde tempo e entra no carro achando que vai se dar bem com o London. Mas mal sabe ela que o London não aceita desaforo. Dentro do carro, ele fala que não gostou dela ter tratado ele daquele jeito e que percebeu que o interesse maior dela é no carro dele. Ela fala que não vai mentir que o carro ajudou bastante. London então fala que ela está demonstrando ser uma escavadora de ouro. Ele fala que pensou melhor e que não vai mais querer sair para beber com ela. E fala para ela pensar melhor nas suas atitudes e que ela já ficou muito tempo no carro dele. Ele então pede para ela descer do carro. Ele mostra para ela a câmera que está gravando para o seu canal no YouTube e fala que ela não passou no teste. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com Naya abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. Ele elogia ela e fala que ela está linda demais. A garota agradece o elogio. Ele pergunta qual o seu nome e depois dela dizer o seu nome, ele fala que se chama Naya e tenta se apresentar, porém ela sai andando e nem dá bola para ele. Em seguida, ele aceita o fora e caminha até o Corvette, e é aí que a mágica acontece. A mulher não resiste ao carro e vem perguntando se o Corvette é dele. Naya confirma que sim e fala que ela disse que tinha um lugar para ir porque estava ocupada. Então ela fala que tem um lugar para ir, mas é com ele. O YouTube começa a questionar que ela não queria conversar com ele e agora está dando atenção.
Ela fala que estava com pressa, mas agora mudou de ideia. Então ele pergunta se ela gostou do carro e ela fala que sim, que gostaria de dirigir. Naya fala que vai deixá-la dirigir. Em seguida, o YouTube pergunta se ela quer conversar dentro do carro, que lá é mais confortável. E é claro, ela não perde tempo e entra com ele no Corvette. E é claro, ela não perde tempo e entra no Corvette achando que vai se dar bem com o cara só porque ele tem um carro de luxo. Na sequência, ele pergunta se ela tem mesmo namorado. Ela fala que não, que só disse que tinha namorado porque estava com pressa. O YouTube pergunta se ela não mudou de ideia por causa do carro. Ela fala que não, que gostou dele também. O YouTube vai e finge que acredita nela. Depois de alguns minutos de conversa, ele pede para ela descer do carro para eles conversarem lá fora. E assim que ela desce, ele pede para ela vir do outro lado. Ele fala que está pensando se vai sair com ela porque ela foi rude com ele no início. Ela pede desculpas e tenta convencê-la a deixá-la entrar no carro. Então, ele chama ela e fala para ela entrar no carro. Quando ela tenta abrir a porta, não consegue. Então, ele acelera o Corvette e fala tchau tchau, garimpeira de ouro. O vídeo começa com Nate abordando essas duas mulheres. Ele aborda perguntando se elas estão bem e para onde elas vão. Uma das mulheres responde que está indo trabalhar e depois de Nate perguntar onde ela trabalha, a garota de roupa verde fala que isso não é da conta dele. Então o YouTube fala que ela não precisava ser tão rude com ele, que ele só está tentando fazer novas amizades. Então Nate pega na mão delas e se apresenta para elas. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número delas, mas a garota de verde, sendo muito ousada, fala que não passa telefone para qualquer tipinho que chega assim nela e fala que ela está muito bem sozinha. Então, Nate fala que ela poderia estar bem melhor. A garota diz a ele se ele não sabe aceitar um não como resposta, mas o caçador, muito experiente, fala para ela o seguinte. Ele fala que normalmente ele aceita sim, mas se ele aceitasse o não dela agora, ele ia se arrepender porque ela é linda demais. Em seguida, elas falam que tem namorado e pede para ele não insistir e fala que não vai passar o telefone. Então, Nate se despede, deseja a elas um bom dia, dá a volta no seu Corvette e abre a porta da máquina. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando elas veem que o Corvette é dele, olha como é que elas voltam rápido e vão até ele perguntando se o carro é dele. Nate fala que tem as chaves e está dentro do carro. A garota de verde fala que não sabia que ele tinha um carro desses. Então, ela fala que ele pode levá-las para dar uma volta e beber um drink e pode pegar o número delas. Então, Nate pergunta se o namorado delas não vai se importar delas saírem com ele. Elas o respondem que não, que ele não precisa ficar sabendo, que vai ser um segredo deles. Nate fala que está indo agora para sua cobertura e convida elas para irem com ele se divertirem porque lá tem muita bebida. E como a mágica já está feita, elas aceitam o convite mesmo tendo namorado e entram no Corvette. Já dentro do carro, Nate descobre que elas são gêmeas e que a garota de preto gosta do namorado dela, mas que ela está dando uma pausa de uma semana. Então, Nate fala que se elas forem para sua cobertura e se realmente ele gostar delas, que ele irá querer namorar com as duas. Então a garota de roupa verde pergunta se ele daria conta de bancar as duas e dar carinho para elas. Nate responde que ele iria fazer o que for preciso para ter as duas do lado dele, porque ele nunca namorou gêmeas.
Então, depois delas concordarem em serem namoradas do Nate e aceitarem irem para sua cobertura, Nate começa a questionar por que elas foram tão rudes com ele, e a garota de preto fala que no início ele demonstrou que não tinha dinheiro para ter a atenção delas. Então, o YouTube pergunta se ele não tivesse carro e dinheiro, se elas não iriam estar conversando com ele agora. As duas falam que não, que sem chance alguma, e que já namoraram homens pobres e que não fazem mais isso. Mas nessa hora, Nate fala que é melhor elas saírem do carro porque ele não leva interesseiras para sua casa, e fala para elas voltarem a fazer o que estavam indo fazer. A garota de preto fala que eles estavam se dando muito bem e pergunta se ele não quer mais namorar elas e se ele não vai levá-las para sua casa. Nate fala que não e pede para elas descerem do carro. Dessa vez, no top 1, temos o youtuber Nate, que aborda essa mulher em frente à sua Lamborghini. Ele inicia um papo descontraído com a garota, se apresenta e fala que gostou dela e achou ela muito linda. A mulher agradece o elogio do caçador. Então, ele pede para ela passar o seu Instagram para ele e na sequência também pega o telefone dela. E o que parece é que a mulher já tá dando uma moral para ele. Diante disso, ele pergunta se ela tem namorado, mas ela hesita em responder. Então, ele pergunta por que ela hesitou, e ela fala que está saindo com a pessoa que ainda não é um namorado. Em seguida, ele pergunta para onde ela vai e ela responde que está indo fazer compras em um supermercado. Então, ela pergunta para ele se ele quer ir com ela até o supermercado. Ele fala que sim e fala que pode levar ela na sua Lamborghini. Então, ela fica surpresa e fala que gostou do carro dele. Ele chama ela para mostrar o carro e fala que ela pode guardar as compras aqui no porta-malas. Ele fala também que eles podem ir agora fazer as compras, mas que ele não vai poder pegar muita coisa porque não cabe no porta-malas do carro. Em seguida, ele abre a Lamborghini e ela entra no carro. Dentro da Lamborghini, eles conversam sobre restaurantes e comidas e ela fala que gosta de caracol. Então, o YouTube começa a zoar e fala que ele não come caracol e que é muito estranho. Papo vai, papo vem, ele fala que tem que admitir que quando foi falar com ela, que ela agiu de forma legal com ele e que ele não esperava isso. Porque a maioria das garotas que ele vai conhecer, quase todas o tratam mal e são rudes com ele, porque acham que ele não tem dinheiro. Ele fala que ela conversou com ele e o tratou bem mesmo antes de ver o seu carro. Ele fala que a maioria das mulheres só tem interesse no carro dele e no seu dinheiro. Então, ele fala que apesar dele ter uma namorada, que ele gostou muito da atitude dela e que ele está fazendo um experimento social para pegar a garimpeira de ouro. E fala também que não vai poder ir com ela fazer as compras porque seria desrespeitoso com sua namorada. Ela fala que tudo bem e que agora ele tem o Instagram dela e eles podem ser amigos. Ela desce do carro e vai embora, passando no teste da interesseira. O vídeo começa com o YouTube Joel, que faz sua abordagem em frente a essa loja e aborda essa bela moça. Ele pergunta o nome dela e pede para falar com ela só um minuto. A mulher fala que está com pressa e que ele não faz o tipo dela. Joel pergunta como está o dia dela e pergunta se pode contagiar o dia dela um pouco com sua energia. A mulher responde que está indo para a manicure e Joel pergunta se pode acompanhá-la até lá. Ela responde que não acha uma boa ideia.
Joel pergunta se ela está bem e se está acontecendo alguma coisa. Ela fala que não está disponível hoje e pede para ele ir embora. Joel pergunta se ela tem namorado ou se tem algum homem. Ela fala que sim, que ele não gosta que ela fale com estranhos. Joel fala que está tentando fazer amizade com ela e que ele não é nenhum estranho. Ele pede para ela passar o seu telefone, mas ela fala que não passa o telefone para estranhos. Então, Joel pergunta por que ela está sendo tão rude com ele e fala que não vai mais incomodá-la. E vendo que ele não vai ter sucesso com a garota, ele vai em direção à sua Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. A mulher morde a isca e vai atrás dele completamente impressionada com o carro e pergunta se o carro é dele. Depois de confirmar que o carro é dele, a mulher não perde tempo e pergunta se pode se sentar no carro. Joel fala que sim e fala que ela pode dirigir o carro dele se ela quiser. A mulher muda de ideia e pergunta se ele ainda quer sair com ela. Joel fala que sim e pergunta por que ela mudou de ideia. Ela fala que gostou muito do carro e que mudou de ideia porque viu que ele não era uma má pessoa. Então, para impressionar ainda mais a mulher, Joel fala que o capô da sua Lamborghini é personalizado e que é de mármore e fala que a Lamborghini ficou bem mais cara por causa desses detalhes. Papo vai, papo vem, Joel fala que no início ela não demonstrou nenhum interesse em falar com ele e disse que tinha namorado. A mulher fala que estava brincando quando disse aquilo. Joel fala que ela se demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não sai com mulher interesseira. A mulher pergunta se pode fazer alguma coisa para convencê-lo a dar uma chance para ela. Então Joel fala que vai acelerar a Lamborghini e para ela dar alguns pulinhos na hora que ele acelerar. Mas o vídeo acaba aqui e não dá para saber se ela foi com ele ou se ele mandou ela vazar do carro. Iniciamos o nosso top 3 com o YouTube Human TV fantasiado de Deadpool para testar a mulher se ela é interesseira. Human está no estacionamento esperando uma garota passar. A seguir, uma garota sai do supermercado e ele a aborda perguntando se está tudo bem e se ela quer ajuda com as compras. Ela fala que não precisa e que sua fantasia não está nada propícia à ocasião. Ele fala que estava entediado, então procurou algo para fazer e que ele é muito fã do Deadpool. Ele fala para ela que sua roupa super combina e que ele gostou muito. Ela fala para ele que não está afim de papo e que ela tem namorado a esperando em casa. Então, Human deseja um bom dia e vai em direção à sua Lamborghini. E é aí que a mágica acontece. Quando ela vê ele indo em direção à sua supernave, ela vai falar com ele perguntando se o carro é dele. Ele responde que sim e pergunta se tem algum problema. Ela fala que não e não sabe qual o nome do carro, mas que é fantástico. Então ele pergunta se o carro dele aumenta as chances dele conversar com ela. Ela responde que sim e vai pegar seu telefone para tirar algumas fotos. Então Human pergunta se ela quer se sentar no carro para tirar algumas fotos e ela fala que sim. Então, Human pega o celular e fala que ela pode postar no Instagram e pede para ela dizer garimpeira para tirar a foto. A garota sorri para a foto e não entende nada. Então, ele pergunta por que ela não está sorrindo e diga garimpeira. Ela pergunta para ele o que ele quer dizer com isso. Então, ele fala pra ela que tem uma câmera bem ali gravando e que ele faz vídeos para o YouTube de mulheres interesseiras.
e que o nome do vídeo vai se chamar Expondo Mulher Garimpeira. Ela fala que ele não precisa ser baixo porque isso não combina com ele. Ele a pergunta: se você não é uma garimpeira, então qual o seu nome? E fala que até pouco tempo atrás ela nem estava interessado e nem quis falar com ele. Mas quando ela viu sua Lamborghini, veio correndo atrás dele, e que ela pode até postar suas fotos no seu Instagram, mas é para ela mencionar ele em sua postagem. A garota fica super irritada com o YouTube e começa a xingá-lo e fica descontrolada, jogando água para todo lado e vai embora. E dessa vez a interesseira se deu mal. Começamos o vídeo com o caçador de interesseira Nate, que faz sua abordagem e aborda essa garota. Ele pergunta se ela tem um tempinho para falar com ele e fala seu nome e se apresenta. Ele fala que gostou muito da roupa dela e pergunta se ela não gostaria de almoçar com ele. Ela fala que agora está indo encontrar com suas amigas, mas fala que talvez outro dia. Então, Nate pede para pegar o telefone dela e ela passa para ele o seu número. E até então, ela parece mesmo ter gostado dele. Ele pergunta para ela qual o tipo de homem que ela gosta, e ela fala que gosta de homens altos e cor escura. Então, o YouTube fala que ele é alto e é escuro e está bem na frente dela e fala que só precisa de uma chance. Em seguida, ele fala que vai dar uma carona para ela no seu carro e que é um carro muito simples, mas ela aceita o convite. Mas é nessa hora que chega um funcionário do YouTube em uma Lamborghini Urus e começa a dar em cima da mulher, chamando ela para sair com ele. Mas a mulher se mantém firme e fala que está com o Nate. O cara insiste dizendo que pode levar ela em qualquer lugar para ela fazer compras, porque ele tem muito dinheiro e tenta de várias formas convencer a mulher a entrar no carro, mas a mulher fala que já está acompanhada e rejeita o convite. Então, Nate fala para o seu amigo ir embora porque ele já vai dar carona para a mulher e fala que ele está incomodando ela. Em seguida, Nate entra com a mulher dentro do seu carro. Nate pergunta para ela por que ela não quis ir com outro rapaz com o carro de luxo e preferiu ficar com ele. Ela fala que aquele carro não fez diferença nenhuma para ela. O YouTube fala que tem que dizer a verdade para ela, que ele está fazendo um experimento social para testar a mulher interesseira e que na verdade aquele cara é o seu funcionário e o carro é dele, e fala que ela passou no teste e que não é uma interesseira. Ele a elogia dizendo que gostou muito da atitude dela e acaba dando uma carona para ela. O vídeo começa com o caçador de interesseira, Eric, que sai da Lamborghini e aborda essa linda garota. Ele elogia ela dizendo que ela está muito bem em forma, com um corpo incrível e pergunta se ela é personal trainer. Ela agradece o elogio e se apresenta para ele e fala que ela malha muito para manter esse corpo em dia. Ele fala que ela está parecendo uma heroína e até parece a Mulher Maravilha. Além disso, ele pergunta o que ela está fazendo ali e ela responde que está indo embora para casa. Em seguida, a Lamborghini chama tanta atenção que o pessoal ali perto começa a elogiar o carro e pede para tirar fotos. Ele fala para ela que seu carro faz muito sucesso por onde ele vai e que já tem ele há 4 anos. A mulher fala que a cor do carro é muito linda e que chama a atenção em qualquer lugar. Em seguida, ele chama ela na frente do carro e começa a explicar algumas coisas para ela sobre o carro.
Na sequência, o YouTube começa a falar de relacionamento e fala que terminou com sua namorada faz poucos dias e que não estava feliz com ela. Além disso, ele pergunta para ela se ela é casada ou tem namorado ou algo do tipo. Ela responde que não, que está solteira porque não achou uma pessoa legal ainda que vale a pena. O youtuber elogia ela dizendo que ela é muito linda e que viu ela de longe e decidiu que tinha que falar com ela e que achou que isso seria coisa de destino. Então, Eric fala que está indo almoçar em um restaurante e pergunta se ela não quer ir almoçar com ele. Ela responde que sim e aceita o convite. O youtuber pergunta se ela gostou mesmo do carro e depois dela falar que sim, ele chama ela para entrar no carro para ver melhor a Lamborghini. Lá dentro do carro, eles conversam e combinam em qual restaurante vão almoçar. Papo vai, papo vem, e é nessa hora que a pegadinha começa. O amigo do YouTube chega xingando como se fosse o dono do carro. E chega xingando, falando: "Porra, Eric, tô te ligando há 2 horas e você não atende. O que você está fazendo com o meu carro? Falei que em 2 horas era para você me entregar." O youtuber pede desculpas e fala que isso não vai acontecer de novo. O cara fala para ele que não vai mais deixar seu carro com ele porque ele está decepcionado. O youtuber pergunta se pode ir com ele no carro e ele responde que não. A mulher pergunta se o carro era daquele cara e o Eric responde que sim e fala que quis impressionar ela. A mulher fala que não precisava disso porque o carro não faz nenhuma diferença para ela. Além disso, ela fala que eles podem ir almoçar no carro dela. E dessa vez a mulher não foi interesseira. O vídeo começa com Kilo abordando essa garota em frente ao seu Corvette. Ele pergunta como ela vai e fala que achou ela muito linda e que gostaria de saber o nome dela. Porém, a mulher fala que não o conhece e prefere não dizer o seu nome. Ele fala que viu ela de longe e só queria dar um oi para ela. Porém, ela fala que ele não faz o tipo dela. Ele então pergunta qual que é o tipo dela, mas ela responde que gosta de homens mais escuros. Ele então fala que mesmo não sendo o tipo dela, ele gostaria de levá-la para sair com ele. E garante que ela vai curtir muito o passeio com ele. Porém, ela responde que está ocupada agora e precisa ir embora. Ele então pergunta se pode pegar o Instagram dela ou seu telefone. Porém, ela responde que não tem Instagram e que não vai passar seu telefone para ele. Ele a deseja um bom dia e vai na direção do seu glorioso Corvette. A mulher, na mesma hora, já demonstra interesse pelo cara e vem perguntando se o carro é mesmo dele. Ele confirma que sim, que o carro é dele. Ela então fala que vai passar seu Instagram para ele. Ele então pega o Instagram e o telefone dela sem nenhuma dificuldade. E agora é ela que demonstra interesse pelo youtuber. Ele então questiona que ela disse que ele não faz o tipo dela. E ela fala que só disse aquilo porque estava indo embora, estava com pressa. Ele pergunta se ela já andou em um Corvette alguma vez. E ela responde que não, mas que sempre tem a primeira vez. Ele então chama ela para entrar no Corvette para eles conversarem melhor. E ela entra na mesma hora, demonstrando muito interesse. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta se ela tem namorado. E ela responde que não, que ela está bastante solteira. Ele então pergunta por que ela está querendo ficar sozinha. E ela responde que ainda não achou um cara legal para namorar. Kilo então fala que é uma pena que ele não faz o tipo dela, mas nessa hora ela fala que era brincadeira aquilo que ela disse e que ele faz sim o tipo dela e que ela achou ele muito bonito.
Ele então chama ela fora do carro para tirar algumas fotos com o seu Corvette. E eles descem juntos e vão até a frente do carro para tirar as fotos. Depois de alguns minutos de conversa, ele tira as fotos para ela e fala que ele tem que ir embora agora, mas depois vai ligar para ela, que ele já tem o número dela. E me digam aí o que vocês acham, se ela for interesseira ou não. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com o London, que vai fazer o teste da interesseira com o seu Corvette. Ele aborda essa linda garota e pergunta o que ela está fazendo e qual o seu nome. Porém, ela olha para ele com um olhar de rejeição e o London pergunta por que ela está olhando para ele desse jeito. Ele então fala que ela tá muito linda com essa roupa e pergunta se ela não quer conhecê-lo. Porém, ela responde que não porque ela tem namorado. Mas quando o London destrava o alarme do Corvette, é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela dá meia volta e vem atrás dele perguntando de onde ele é. O London responde que ele é de Nova York. Ela então pergunta se o carro é dele e o youtuber confirma que sim. Ela então fala que gostou muito do carro dele, que gostaria de dar uma volta com ele. O London então pergunta por que ela estava agindo daquele jeito com ele. Ela primeiro fala que não sabe dizer e depois fala que é porque ela estava com muito medo, porque ele era um estranho. O youtuber então fala que tudo bem e pergunta para onde ela estava indo. E ela responde que estava indo embora para a sua casa. Em seguida, ele fala que é novo na cidade e está procurando um bom restaurante para comer e que quer um restaurante bem luxuoso. A garota, então, fala que ela conhece um restaurante muito bom e luxuoso e fala que pode ir almoçar com ele. O London, então, pede para ela esperar e vai até o Corvette para pegar o seu celular. Em seguida, ele pega o número dela sem nenhuma dificuldade. E essa é a mágica que o Corvette faz. Em seguida, ele pergunta se ela está sentindo ele, porque no começo ela foi muito rude. Ela fala que não o conhecia e que agora ela está achando ele muito fofo e que quer dar uma volta e conhecê-lo melhor. London então chama ela para entrar no carro com ele. E ela não perde tempo e entra na máquina de London achando que vai se dar bem com o youtuber. Dentro do carro, resumindo a conversa, ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que não, que ela tá solteira e pede desculpas por ter mentido. O London então fala que já sabia que ela não tinha namorado. Ele então pergunta o que ela quer fazer e ela fala que quer ir pro shopping para fazer compras e gastar dinheiro. London então fala que ainda não a conhece, que ela tá parecendo ser uma garimpeira de ouro. Ela então responde para ele que isso não é verdade. London então fala que ela é sim uma garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro porque ele não quer mais perder tempo com ela. Ela desce do carro falando mal de London, mas no fim acabou sendo rejeitada pelo London e não passou no teste dele.